Bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa live em um outro momento. Boa noite para quem vai estar assistindo à noite, quem vai estar aqui com a gente hoje. Gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre... Oi, Tati, bem-vinda, minha linda. Tá com saudade de tu. Então, pessoal, vamos aguardando aqui o nosso convidado chegar. Já tem pessoas aqui lindas chegando. Fico muito feliz. Então, eu gostaria de falar para vocês, aproveitando aqui esse tempinho aqui que o pessoal está chegando, né? Para falar para vocês sobre... O som tá legal, Tati? Tá ok? Tá dando para me ouvir bem? Eu gostaria... Ok, o nosso convidado já chegou e eu já vou chamar já para ele entrar aqui com a gente. Então, eu gostaria de falar com vocês rapidinho sobre a mentoria, tá? Sementes de Luz. Cara, tá muito legal mesmo, e eu gostaria assim de compartilhar isso com vocês. Eu tenho recebido muitas mensagens do pessoal, dos meus mentorandos. Então assim, a coisa tá fluindo muito gostoso, sabe? É um clima muito legal. Não existe aquela coisa assim de separar o aluno do... Não tem isso. Então assim, oi meu lindo, seja bem-vindo. Estamos em Portugal, gente. Ai, bem-vindo, Helder. Muito bom ter você aqui. E então é isso. Então quem tiver interesse, corre lá, vai no meu direct, entra em contato comigo que eu passo todas as informações, como é que funciona direitinho. Quem quiser também, eu também atendo com radiestesia, faço consulta de radiestesia florais também, florais de bar. Então fiquem à vontade para perguntar, para tirarem as suas dúvidas. E eu gostaria também de falar sobre o meu canal, o nosso canal, o Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Pessoal, dá lá uma força pra gente, entra, se inscreve, compartilha, se gostar, curte, dá like, porque isso é muito importante para que nós consigamos espalhar mais essas... temos várias lives, sabe? Todas as lives que eu fiz estão tudo lá no canal. Então, para que a gente possa compartilhar com mais pessoas, né? Tudo isso. Tem pessoas aqui, meus convidados, o pessoal super legal que sabe do que está falando. Então, assim, é aprendizado, é ensinamento, é compartilhamento, né? Então, é isso. Meu convidado já está por aqui, já vou chamá-lo para a gente já começar e não perder tempo. Cara, tem a sabedoria desse cara, assim, só uma hora vai ser pouquinho. Oi, Tati, minha florzinha, bem-vinda. Querido, que honra ter você aqui comigo. Tudo bom? Ai, gente, eu conheci o Ocimar numa live com a Dari Arabel. E aí eu fiquei assim, eu digo, não, eu tenho que trazer, né? Claro, poxa, né? Eu não sou boba. Eu digo, não, eu tenho que trazer. E aí fiz o convite e ele gentilmente aceitou. E eu estou muito feliz. Seja super bem-vindo. Sinta-se em casa. Fique à vontade. Eu já vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falar sobre o teu trabalho. Fique à vontade. Sem problema. Vou me apresentar então. Sou o Ocimar, sou amigo da Dari. Bom, eu sou um estudante, né, do oculto e nesses últimos anos eu comecei a dar aula a respeito do assunto, né? Algumas pessoas pediam, porque eu gostava de falar sobre o assunto, e aí eu comecei a tentar viver dessa história de dar aula de ocultismo, né? Então promovi ali um grupo gratuito para tentar entender como é que funcionava, porque eu sempre estudei sozinho, né? Nunca conversei com ninguém. Esse perfil meu do Instagram, ele tem 3 anos só, né? Então, foi a partir dele que eu comecei a conversar com os outros desse tipo de assunto, né? E tinha uma demanda forte a respeito dos cursos, né? Só que eu não sabia como ensinar, porque eu não sabia
até onde o pessoal tinha estudado, né? Então agora eu estou basicamente com esses cursos de numerologia, de cabala, de astrologia, porque eu estou há 2 ou 3 anos no contato forte aí com o pessoal, participando de grupos. E é uma beleza, né? Eu adoro falar desse assunto. As aulas são só uma desculpa, né, para falar sobre esses Uhum. assuntos. E as lives também são mais desculpas Sim, ainda para a gente falar sobre o sim. ocultismo aí. Uhum. Pois é, eu inventei a mentoria por isso, porque é bom demais, cara, a gente poder compartilhar, né? Eu acho assim, eu acho muito gostoso a gente não segurar o que você aprende, que você vê que é legal, compartilha, né? Não custa nada, eu acho isso muito bom. E, Para mim, pessoal, faz pergunta, fica à vontade para mandar a pergunta. eu estava falando, para mim foi um choque, porque eu vim da Chapada dos Veadeiros, né? Eu morei lá um tempão, uns 7 anos. Enquanto eu estava lá, esse tipo de assunto era corriqueiro, né? Se Uhum, falava, né? É uma cidade mística, né? E eu trabalhava ali com os projetos sociais, então eu estava sempre em contato com todo mundo ali. Dei aula em comunidade budista, né? Então eu estava, era um ambiente ali que era propício para esse tipo de imersão conversa. Daí, quando eu vim total, aqui né? para o Uhum. estado de São Paulo, acabei morando aqui na Ilhabela, sozinho, né? E conheço muita gente aqui, mas pouca gente para falar sobre esses assuntos, né? E foi quando eu inventei esse perfil aí do Instagram. Ai, que bom. Ó, já tem comentário aqui. Inspirações do Amanhecer colocou. Eu gosto. Ele é muito bom para ensinar. Os vídeos são ótimos. Pois é, a nossa querida Raquel, eu acho que é o do, se Eu eu não dei me engano, é a muito tempo Raquel. aula de violão clássico, né? Eu sou músico clássico e quando eu trabalhava na Chapada era com uma camerata de violões que eu desenvolvia lá. Então eu já dou aula de um tema complexo aí já tem uns 20 anos. Então foi Uhum. basicamente organizar esse conteúdo todo, né? E manter um foco aí, né? Minhas aulas elas têm sempre o mesmo foco, né? Que é a teosofia da Blavatsky e a Uhum. eubiose do JHS. Então, para Uhum. ajudar todo mundo, eu sempre mantenho nessa mesma linha e, e tento passar de uma maneira que faça sentido. Agora que eu não sei os básicos, né? Então, eu vou começar a ter esse retorno do pessoal. Ai, que bom. Então, já tem outro comentário aqui. Ensina para nós, o ensinamento deixa fluir. Você ensinou muito isso na live com a Dari. Ela está comentando aqui que aprendeu bastante coisa com a live que você fez lá com a nossa querida Dari. O Rafael colocou que já morou lá na Chapada dos Veadeiros, se não me engano. Só faltou trazer uns cristais. E eu trouxe um monte. Meu carro veio cheio. Foi livro, violão e pedra. Com a sua bagagem, né? Imagina no aeroporto, chegando, abra aí sua Ah, bagagem. eu comprei um Ilminho velho e trouxe vim com ele aqui para São Paulo. Não foi nem de avião. Ó, a Rá tá aqui com a gente também, o Rafa. Ô, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos entrar no nosso assunto, já que o pessoal está aqui, que é coisa demais, e a gente sabe que o tempo aqui no nosso Instagram é pouco. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre a astrologia. Vamos lá. Hoje eu estou só ouvidos aqui. Ah, é? Uhum. Ixi, Vamos lá, o então tá, professor aqui vamos é lá então. você. O Então, onde que eu vou professor aqui começar? é você. Bom, qual que é o tema então que você escolheu? Você lembra? Astrologia. Mas tinha algum outro subtema Influência ali. na vida influência na vida do ser humano. Então, aí eu consigo pontuar, baseado no que você escreveu, a diferença da astrologia que eu estudo e que eu ensino, né, que é essa astrologia praticada dentro das escolas de iniciação, que tem um enfoque nos mistérios maiores, né? Ela tem um outro enfoque. E como que eu consigo explicar esse enfoque diferente através desse tema? Se eu fosse olhar através desse enfoque que eu trago e que é estudado dentro dessas escolas, eu diria o contrário, né? Eu diria que não, que o cosmos ele é um reflexo da gente. Eu estaria para o hermetismo, né? Então, tanto embaixo como em cima. Na realidade, não existem influências. São as duas coisas
paralelas e análogas transitando. Tanto o cosmos ali, marcando a influência daquele momento, muito mais como um relógio, né, do que exercendo uma influência mesmo. Uhum. Certo. Porque a gente sabe, assim, que o ser humano, ele é muito... Agora que está tendo um despertar, né, para todos esses assuntos. Antes era algo que era até meio... como eu posso dizer, foi necessário bater muito na tecla para que as pessoas começassem a buscar, né, entender sobre todo esse universo aí, o que é que funciona, como é que funciona, aquelas perguntas básicas, né, de onde eu venho, para onde eu vou. Então, assim, a gente sabe que tem toda uma influência de muitas coisas na nossa vida, né, na vida intrafísica, na vida espiritual, no campo energético também. Como é que entra a astrologia nesse sentido? Que tipo de influência nós sofremos em relação a essa questão de como você se comporta, como você age, como é que funciona isso aí? Explica pra gente. Bom, a influência... Então, eu estava dizendo exatamente o contrário, né? Dizendo que a gente, na realidade, não está vivendo essa influência, né? A gente está só vivendo esse Dharma, essa lei, né? Então, de alguma maneira, esse livre-arbítrio nosso, ele já está mais ou menos calculado, e o céu é um relógio, né? É um momento que você olha. Aí o que vale? Você, para fazer previsões, você começa a deduzir ali através do movimento dos astros, né? Agora, dizer a influência eu já consigo trazer pensando de uma outra maneira, pensando usando os arquétipos, né? Então, se você nasce sobre determinado signo solar ali, eu posso dizer a respeito dessas influências. E como que eu vou dar nome para essas influências? Eu vou usar os arquétipos, tanto os elementos, né? Então, eu posso usar os 4 elementos para dizer a respeito de um signo. Para quê? Para tentar densificar essa influência. Porque a influência é muito etérica, a gente não consegue pôr em palavras. Então, quando você não consegue pôr em palavras, você utiliza símbolos. E quanto mais símbolos você tem, você empilha, mais você consegue ter um insight, né, um entendimento a respeito dessa influência, né? Uhum. Eu tenho, às vezes até eu fico vendo, assim, o pessoal costuma levar esse tema para uma coisa muito, eu diria até banal mesmo, sabe? De coisas de adivinhação, né? Como é que vai ser o seu futuro, como é que vai... E a gente sabe que essa questão do tempo não é da forma que nós pensamos, que nós aprendemos, né? O momento presente é a única coisa que temos. Então, essa questão do futuro, de você projetar a sua vida num futuro que é incerto, que é algo que você não tem como você garantir, não tem garantia nenhuma, né? E as pessoas, além dessa questão do tempo também, as pessoas elas se limitam muito, por exemplo, sou do signo, vamos falar em signo, já que você tocou em arquétipo. Eu sou do signo tal, sou desse jeito, aí vem meio que a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer desse jeito. Então, o que é que tu pensa assim, sobre essa questão do tempo, sobre essa questão? Eu tenho essa mesma opinião das escolas, né? Que é você vencer esses 12 signos. Você, essa jornada do herói aí, ela atravessa esses 12, né? Por isso que na numerologia o 13 é tão importante, né? Por quê? Porque você venceu o 12, você é a 13ª coisa, você é o sol no meio do zodíaco, né? Então, é vencer realmente essas etapas. Quando você traz para os arquétipos da mitologia, principalmente, tudo que você liga a 12, você pode relacionar a um signo. Eu tenho uma aula minha de astrologia avançada, onde eu pego os 12 trabalhos de Hércules, que é uma lenda, né? Onde ele passa por uma série, até tenho essa série de vídeos disponível no Instagram, só que ela tá curta, né? Eu fiz uma aula a respeito disso.
E lá você examina esses arquétipos aos poucos, né? E tentando relacionar eles com as lendas, né? Outro 12 importante são os 12 apóstolos também, né? Então, dentro da Fraternidade Rosa Cruz, você ensina, acho que através de um livro da Alice Bailey, ela relaciona esses 12 apóstolos, e ali você não está ali para meramente expor os defeitos e você viver com esses defeitos. Não, eles estão ali para se mostrarem e você vencer eles, né? E os 12, né? Porque todos eles estão na casa. Inclusive, quando tem casa que não tem nada, né? Também é uma indicação também, né? Então, os 12 signos devem ser vencidos. Faz parte, inclusive, do cardíaco. O cardíaco, eles têm as 12 pétalas, cada uma das pétalas ali com uma sílaba em sânscrito ali, mas você liga cada uma dessas pétalas com um signo. Né? E vencendo esse 12, você acende esse chakra. Então, vencer as dificuldades que se apresentam é imprescindível. Né? E relacionar o signo fica muito mais fácil. Pois é. Eu digo que ele é bom, essa questão dos signos, uma das coisas que ajuda, por exemplo, no autoconhecimento, você determinadas características, né? Você pode daí já e dar uma mapeada, né? Ó, se tem não um for comentário. Autoconhecimento, não vale a pena. Não, ó, nada. Se a gente for pensar, se falar em evolução batatofe, você tem que entrar no discurso do autoconhecimento, porque senão não tem como as pessoas, eu vejo muita gente assim que me procura, que conversa e tudo, quando entra nessa questão do autoconhecimento, fica com medo, com receio, aquela falsa ideia de ter que ser perfeito, né? De ter que ser, não posso mostrar para os outros o meu lado sombra, eu tenho que esconder, né? Ficam com vergonha. Aí entra crenças que vêm. Quando entra os outros, já começa a ter o problema. Né? Mostrar para os outros já começa a ter um problema. Sim, sim. Ó, eu estava pedindo aqui, fale, por favor, sobre o signo de Aquário. Dia 29, eu faço aniversário amanhã. Eita, amanhã eu dou os parabéns. Hoje não. Meia-noite eu dou os parabéns. Como é que eu posso falar do signo de Aquário? Bom, eu posso tentar, né, de uma maneira que eu falo, né, que eu acho que é o interesse aqui, né, falar o que todo mundo fala, o que eu falaria? Eu relacionaria com o arcano, talvez, né, não sei se a Raquel já relacionou com o arcano da Lua, né, faz parte do arcano da Lua, né, e muito mais do que o arcano da Lua, né, ele está em um lugar especial dentro da Cabala. Então, quando você joga esse arcano, esse signo dentro da cabala da árvore da vida, você vê que ele não só é o arcano da lua, como ele junta a sefira da lua, a sefira Yesod, a sefira da fundação, né, que é a sefira 9, que tem a ver com o homem iluminado, com o adepto, né, liga a Vênus, né, então os dois arquétipos femininos ali, essa primeira mãe nossa, né, que rege esse primeiro zodíaco, a lua, e liga-se a Vênus, né? Então é esse passo evolucional. É uma carta linda e tem tudo a ver com o signo aí, né? Pois é, eu tava vendo eu gosto, de vez em quando, de assistir uns videozinhos sobre. Tem uma taróloga que eu gosto muito dela, porque ela vai bastante para esse lado da questão realmente do autoconhecimento e tudo, é bem mais profundo. A leitura que ela faz é bem mais profunda. E assim, eu tenho percebido o quanto por exemplo, eu sou Sagitário, então eu tenho percebido assim o quanto eu tenho, o quanto de coisas, de características do meu signo tem ficado meio que para trás um pouquinho com né, com o tempo, com a questão você vai ficando mais, você vai
vai amadurecendo, você vai tendo uma outra visão de determinados assuntos, de determinadas coisas, exato, né? E aí você vai modificando essas características. exato. Por exemplo, eu tinha muito uma coisa de ser muito espalhafatosa, assim, né? A questão da alegria, de não sei o que, ele estava nem aí, passava por cima de pau e pedra. Então, assim, eu meio que reeduquei esse, porque muitas vezes, quando a gente não procura essa melhoria, a tendência é que a tendência é ficarmos do lado desequilibrado do signo, não é isso? E aí, com o tempo, com o estudo, com o autoestudo, você vai meio que adaptando, né, tudo isso. Mas me diz uma coisa, Simar, assim, como foi que começou esse teu processo? Eu vi que você também, você já comentou aqui no início que é professor de ocultismo e tudo, eu vi que você estuda também sobre a Kabbalah e tudo mais. O que é que você pode falar para a gente sobre esses assuntos, a influência desses assuntos, até um certo ponto, claro, no nosso dia a dia, nessa nossa vida, nessa vida tão louca aí que a gente está? Eu comentei a respeito do autoconhecimento, né? Que se não vale, se não é autoconhecimento, não vale nada, né? Então, esse assunto só está exposto aqui, eu só estou fazendo uma live sobre esse assunto, porque nesses últimos anos minha vida encaminhou, né, para esse lado aí, né? O pessoal pedindo curso, pedindo aula. Mas isso é um processo que você faz no seu quarto mesmo, estudando, né? E fazendo. Eu não sou muito de rituais, né? Eu não me filiei a escola nenhuma, né? Então, eu fico nesse desenvolvimento mental e é isso, né? Então, é autoconhecimento. E eu tenho que trazer sempre para esses arquétipos que eu estudo. Então, quando eu tenho um desafio na minha vida, eu tento entender qual elemento que está envolvido. Eu tento dar uma roupagem de símbolo, que é o que eu estudo, para quê? Para poder identificar de novo, né? Para poder... Você pega essa dificuldade e se você consegue dar um nome para ela, você consegue ter mais armas na hora de brigar com elas, né? Porque mesmo eu morando sozinho, eu tenho aqui meus desafios e eu tenho que identificar eles. E como? Simbolicamente, né? E através desses símbolos eu identifico, principalmente em mitologias, e vejo como esses grandes heróis venceram esses desafios, né? Então, eu tenho também um outro curso de simbolismo ligado ao filme O Labirinto, né? Aquele filme com o David Bowie e tal. Então, eu passo o filme inteiro captando elementos do simbolismo que acontecem no filme. Para quê? Para quem vê o filme, fica treinado também. Né? Quando acontecer na própria vida, você fala, nossa, eu estou... Que nem tem um título lá, uma das aulas chama O Desafio dos Quatro Elementos. Então eu consegui, dentro do filme, localizar a terra, a água, o ar e o fogo. E se você tiver cuidado, você localiza isso dentro também da sua própria vida, dentro dos seus próprios desafios. Né? Identificando que você está num desafio de fogo, você vai saber como lidar com ele. Ou, no máximo, vai saber lidar com os efeitos de alguma maneira. Né? Sim. Você não fica tão disponível, você não fica tão marionete, né? Você deixa de ser marionete. Exato. Porque se você não né? Ou um mínimo de controle possível. Isso. E essa questão, assim, é bem interessante porque é você observar mesmo tudo que te acontece, sabe? Os mínimos detalhes, muitas vezes a gente tem muita gente que é conectada a essa coisa assim, tem que ser um negócio muito grande, né? Com muitos fogos de artifício, não sei o quê. Não, às vezes, determinados momentos do dia que você diz, isso aqui não é nada, né? Tem muito a ver com... É o lugar secreto, né? Onde você vai ter... Sim. E essa questão, por exemplo, dos quatro elementos, né? Eu tenho percebido que na minha vida, assim, no meu dia a dia, eles estão muito presentes. Toda essa questão envolvendo esses quatro elementos, né? Então, por exemplo, eu pratico a questão da respiração consciente. Então, observo, né?
E a gente sabe que tem toda uma questão de poluição e por aí vai, mas tudo bem, você faz a sua parte do melhor que Não, você pode. a respiração ela tem um outro detalhe, né? Ela é para focar a atenção também, porque se você Sim, estiver sim. viajando, você não repara em nada. Se você estiver falando, você não escuta nada. Então é muito importante você estar vivendo esses desafios quieto, e captando o que está sendo, porque você vai captar o que não foi dito, né? Você vai captar o que não foi mostrado, né? Então, ficar tranquilo, e o exercício da respiração é importante, porque se você tem controle da sua respiração, você tem controle de tudo, né? Então, quando você vê grandes sábios aí que começam, por exemplo, tem um filme do livro do Gurdjieff, né? Então ele tem um Encontro com Homens Notáveis. Tem um filme no YouTube, um filme bem legal, da década de 70. Inclusive o mesmo diretor que filmou o Bhagavad Gita, filmou o Mahabharata inteiro. Muito legal. E aí ele já chega, quando ele encontra o mestre, na metade do filme, ele fala que está há anos praticando só a respiração. Então, isso é importante em todo estudo, né? Sim, tem até essa coisa da respiração, essa coisa de estar, né, nesse momento presente, até para você não reagir tanto, né, não ser tão reativo a determinadas coisas. E você vê a vida passando e fica aí. Chegou o cúmulo, para ter uma ideia de para a gente ter uma ideia de como as pessoas estão perdidas. Teve uma senhora que ela gravou um vídeo dando a risada, se acabando de dar risada, porque tinha levado o filho para uma aula de violão, colocou o violão dentro do carro e deixou o filho em casa. Esqueceu, o filho saiu dirigindo, achando que o filho estava dentro do carro. Uhum. Quando chegou na escola, foi que percebeu que o filho não estava dentro do carro, para ver o nível de falta mesmo de atenção, né, ao que se está vivendo, ao que se está. É muita loucura. Se a gente permitir, a gente é engolido por essa vida. Essa vida Isso está é muito falta de concentração, acelerada. né? Se você concentrar a sua respiração, aí você consegue, né? Sim, sim. E por Esse é isso o os poder da pranayamas são concentração. E o maravilhosos, pranayama né? faz parte de quem? Daqueles 8 passos do Patanjali, né? Da Yoga Sutra de Uhum. Patanjali. Um deles é a concentração. Eu não tenho certeza se é Dhyana ou Dharana. Eu não Eu acho lembro que é dos dois. Diana. Não É tenho muita Dhyana. certeza, mas acho que é Você tem lá Diana. os 8, né? Então você tem o Pratyahara, cada um lida com um dos 7 corpos, né? Então o Pratyahara Uhum. ele vai silenciar os sentidos, né? Então é o corpo físico, e um desses passos é a concentração. Então você não chega em Samadhi, por exemplo, sem estar nessa concentração aí. E se você esquece seu filho, né? Você tem um problema seríssimo de Não, concentração. imagina. Não, imagina É, só. Ou seja, qual era o foco? Aí eu analisando, né, o vídeo. Qual era o foco da pessoa? Era chegar na escola. é. Não, aí perde todo o Tem percurso um até a exercício escola, legal né? que eu posso sugerir, e ele é do Max Heindel, né? Que é um outro cara que fez a Fraternidade Rosa Cruz. Estou citando ele de novo aí. Mas o exercício dele chama retrospecção. O fundo esotérico dele, que está no livro, que está na doutrina ali, é que você vai eliminando o tempo quando você estiver no purgatório. Essa que é a ideia. Mas o que é esse exercício de retrospecção? Ao final do dia, quando você for deitar, você volta na sua cabeça o que você fez, né? E ali analisa as suas atitudes, e como é um negócio é uma doutrina bem cristã, então você pode pedir perdão porque você fez o pecado, mas aí que tá. Com isso, você tem na sua memória, você tem na concentração, né? E rever, né, também o que você fez durante o dia. E aí tem um outro Sim, detalhe. Por que quando você morre você vê em retrospectiva? Porque o ser humano ele não consegue ver a causa e o efeito, né? Então quando você vê ao contrário, você vai ver nos efeitos e as causas. Isso acontece também na retrospecção. Então você vê o resultado e por que aquilo aconteceu. Então, o uhum. resultado e por que aquilo aconteceu.
Então, são outros exercícios aí que, além da concentração, traz essa memória. E o Max Heindel, ele diz, né, que ali ajuda na hora de quando você estiver no purgatório ali. Mas é interessante como exercício mental mesmo, né? De rever Sim. suas atitudes, lembrar e concentrar na hora que você está fazendo. Sim, e tem até uma questão assim de você, muitas, é o que eu sempre digo, o passado é assim, o passado ele fica no passado. Você vai lá a nível de pesquisa. De vez em quando, assim, uma vez em perdido, você vai lá dar uma pesquisada, oh, isso aqui que aconteceu, me aconteceu já algo parecido, né? Porque a gente sabe que enquanto a lição não é aprendida, ela se repete, Exato. né? Ela vem em repetição. E essa questão de você fazer esse trabalho, né, mental e tudo, te ajuda com tudo. A questão das neossinapses, você vai renascer, né? Você meio que revive o teu cérebro, a tua. Isso é muito interessante. Isso. Ó, O todo é mental, né? Já que a gente já falou do hermetismo hoje, a sim. primeira lei é essa, né? E ela rege, que nem eu assisti a live da Raquel, que fez a pergunta. Ela Uhum, estava falando da importância de ter um mental controlado quando você está no astral. Por quê? Porque o astral é muito mais plástico, né? sim, Então, se você perder o sim, controle, você perde mesmo, né? Então, a importância sim. do mental sempre bem treinado, né? Né? No astral, se você tiver, por exemplo, muitas das vezes quando eu saio, né, assim que eu consigo a consciência lá, quando eu já tô fora. E aí, o que é que acontece? Se você não tiver cuidado com o seu emocional, né, se você não tiver o autocontrole até um certo ponto, porque tem coisas que acontecem que não dá para você controlar, mas assim, é muito importante você ter essa noção, porque fora do corpo, à noite, é só uma continuação do seu dia a dia. Então, pratica a questão da lucidez aqui, enquanto você está acordado. Depois sai do corpo, geralmente essa lucidez ela meio que E, dá continuidade. ajuda Né? o controle da respiração entra com essa lucidez também. E já que eu tô vendo do ramo esotérico aí, né? Eles têm alguns truques aí bem esotéricos, por exemplo, do Samael Aun-Weor, né? Que ele tem a Sim, chave Sol, né? Não sei adoro. se você ouviu falar na chave Sol. Então, a chave Sol, Não, você mas eu passa conheço o o dia Samael. inteiro treinando a sua consciência. Então, a chave Sol, o que que é? Uma sigla, ele é espanhol, né? Que é situação, objeto e lugar. Então, quando você está consciente, você fala, pô, tô aqui, tô numa live, começou às 20. Então, se você tem essa consciência que você está numa live com o celular, pronto. Agora, você passa o dia inteiro fazendo isso, tá andando de bicicleta, opa, tô aqui de bicicleta, tô saindo do ponto A e no ponto B. Por quê? Porque quando você está no astral e você dá esse estalo, você fala onde eu estou indo, para onde que eu estou vindo, você não tem essas respostas, né? Então ali Uhum. você tem ou um sonho lúcido ou você desperta realmente lá no astral. Uhum. Então são chaves Sim, é muito esotéricas bom. aí, chaves esotéricas ligadas à respiração também, né? Porque se você marca essa Uhum. respiração, acontece a mesma coisa lá. Claro, claro. Eu percebi, por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar mais essa questão respiratória, né? Por exemplo, a minha respiração, eu não respiro mais. Eu comecei a treinar a questão da respiração diafragmática, né? Então, a minha respiração normalmente já é ela. E isso me ajuda muito porque eu faço a pergunta para mim, como é que eu estou respirando? E aí isso já me traz de volta, né? Já não deixa eu voar muito. Tem um comentário aqui da Raquel pedindo para você falar um pouquinho sobre a árvore da vida. Tá bom. Árvore da vida, o diagrama, né? Árvore da vida, ela veio. Uma das primeiras coisas que eu posso falar é que ela veio depois da Cabala, né? Então, a palavra Cabala, ela é de alguma maneira o sinônimo para todo o misticismo hebraico. Qualquer um, né? Aquela angiologia toda que a gente conhece, aqueles nomes, por exemplo, Metatron, né? Por exemplo, Ezequiel, né? Merkabah, Shekinah, essas palavras são todas do Azael. misticismo hebraico. A árvore da vida, ela veio de um livro chamado Sefer Yetzirah. E esse livro, que é todo poético, ele descreve esse diagrama sem mostrar o diagrama. Isso que é interessante. E ao longo dos séculos,
as pessoas foram tentando desenvolver os diagramas. Por isso que você tem uma série de diagramas diferentes, né? Então, quando o diagrama que eu uso, que é sempre o mesmo, é daquela base que eu te comentei a respeito da teosofia e principalmente da eubiose. A teosofia não entra muito nesses méritos, não, mas principalmente da eubiose. Então, é um diagrama, e a gente no Ocidente utiliza esse diagrama diferente ainda. Então, o misticismo hebraico coloca, por exemplo, patriarcas em cada sefira. A gente, no nosso misticismo mais ocidental, a gente coloca planetas, coloca arcanos do tarô, que é a proposta da iniciação simbólica, que é a proposta de todas as minhas aulas, né? Eu acho o jeito mais simples de você começar a entender esse lance da cabala aí, através do diagrama da árvore da vida, né? Uhum. Ok. A Raquel está colocando aqui, muito bom, verdade. E me diz uma coisa, em relação à questão, por exemplo, dos signos, ah, como arquétipos e tudo mais, o que é que a gente poderia falar, o que é que você pode trazer para a gente sobre eles, assim, citando alguns, se possível? Signos como arquétipos, Uhum. bom, esse eu posso trazer a origem deles, né? Então, quando você pega o meu primeiro... Eu fiz uma série de vídeos aí de 1 minuto a respeito da astrologia. E aí esse primeiro vídeo, ele mostra o início do universo inteiro, né? Então, de onde vieram esses signos, né? E a resposta está ali no início do universo. Então, esotericamente, você teve esse um que se dividiu na Trindade, e a Trindade, entre ela, fez o setenário, e aí você criou esses 7 planetas. A partir desses 7 planetas, você criou os 4 elementos, esses 4 elementos vibrando de 3 maneiras diferentes, você chega no 12, que são os signos. A partir desses signos, se criaram todo tipo de arquétipo do 12. Eu citei aqui os apóstolos, por exemplo, eu citei o 12 do cardíaco, né? Mas você tem os 12 cavaleiros da tábua redonda. Então, como você consegue fugir do horóscopo ou da astrologia que você está acostumada para dar um mergulho um pouco mais profundo dentro dos arquétipos do signo? É utilizando, por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules e ver qual é o relacionado com o seu signo. Ver se você está realmente vivendo ele. Porque muitas vezes você pode estar vivendo o seu ascendente, você pode estar vivendo alguma outra coisa ali nesse momento da vida. Mas eu acho que quando você pega esses 12, essas mitologias todas, você tem uma dica de como lidar com esses arquétipos para vencê-los, né? Sem esse negócio de Gabriela. Porque na iniciação você tem que vencer mesmo, né? E você, inclusive, chama, né? Você chama esse desafio. Pois é, e assim, ó, é tão bom uma novidade você conseguir, sabe? Quando você passa pelo processo, que você olha assim, uau, consegui. Cara, é tão gostoso quando você chega, muitas vezes é doloroso, ninguém tá dizendo aqui que é fácil, não. Mas assim, é algo que vale a pena, sabe? Eu, pelo menos, eu cansei de ser marionete. Ó, a Raquel tá colocando aqui, fazendo um comentário, gente. Tem essa série lá no Instagram do Alcimar. Vão lá, curtam, sigam esse moço, porque tem um material rico. Eu tô me deleitando. Tô lá, de vez em quando eu tô lá dando uma olhada, curtindo e assistindo os seus vídeos. E assim, eu quero dizer realmente que bom você estar aqui comigo, sabe? Que você está aqui com a gente para repassar essas coisas para a gente aqui. Claro que tem o tempo de 1 hora, mas tudo bem, vamos lá, a gente aproveita o tempinho que for. Então, prossiga. Continuando. Estava falando da questão dos signos, né? Desse movimento que você pode, e já que falamos um pouco do Max Heidel, ele trata, por exemplo, da astrodiagnose, por exemplo. Então, você tem cada signo relacionado com uma parte do corpo, né? Então, também vale, quando você está buscando esse oculto, buscando esses desafios durante o seu dia, saber que parte do corpo que é cada signo, né? E você
também tem os 7 planetas, né, dentro dos seus grandes sistemas aqui, né? Então, por exemplo, os rins são relacionados com Vênus, né? Os dois. Então, você tem Júpiter com fígado, né? A Lua é da boca até o ânus, né? Você tem os 7 planetas também no seu rosto, né? E o planeta andrógeno, né? Que já é Júpiter, né? Que você tem aqui na boca com a criação do verbo. Né? Então, você tem esses 7 planetas, inclusive no seu, quando você fala as vogais. Então você tem as 7 vogais sagradas, que é o A, E, I, O, U, né? Então, conforme elas vão passando pelo seu palato, é o céu da boca. São 7 chakras, são 7 planetas também aqui. Inclusive, dentro do hebraico, dentro da Cabala, você tem as 5 pronúncias, né? Então você tem o gutural, labial, gutural, palatal, dental, labial. Então ela sai, né? A própria sílaba A1, o on, você cria, né? Com um único orifício andrógeno, né? Então você cria com a boca através desse setenário que cruza o seu palato. Então você está repleto de coisas simbólicas aí no seu corpo, né? É só saber procurar ela, né? Sim. Inclusive, eu tô falando aí, né, dos sons, e eu lembrando aqui dos mantras, Exato. né? Daí a importância dos mantras, de você Onde trazer se os mantras localiza para a suas pineal, práticas. elas ficam bem em cima aqui de onde vibra o céu da boca aqui, né? Então, é muito importante essa história. Sim. Então, a gente saber disso tudo é tão bom, né? Você ter você conhecer tudo isso é tão interessante. Por exemplo, esse detalhe que você colocou, eu não tinha ideia disso aí, né? Da questão dos corpos, da conexão entre os corpos, os signos e tudo mais, os planetas. Isso. Você pode usar isso em qualquer lugar, né? Na própria mão, né? Ou nos próprios membros, né? Então você tem uma série de referências, e o detalhe é que elas são feitas através da numerologia. Os 32 dentes são quem? A Cabala, são os 22 caminhos, mais as 10 sefiras. O 32 é completamente ligado à Cabala, e 3 mais 2, a 5, ao quinto princípio. Então, quando o homem sai do quaternário, então só a boca, ela já é repleta de simbolismos do próximo, né? Então você tem todos os outros não, né? Então você tem Sol, Lua, né? Vênus, Mercúrio, Marte e Saturno, né? Os 7 planetas. E aqui você tem Júpiter como Zeus, né? Como o masculino mais o feminino, que plasma esse verso. E o 32. Então, quando você vai passando pelos números, você começa a pescar as referências, né? Aí entra a numerologia, né? Maravilhosamente. E ela está em tudo. Está em tudo. A minha Cabala Avançada, a segunda aula, é numerologia. Porque ela te faz buscar tudo que é 12 e trazer por arquétipo dos signos. Buscar tudo que é 7 e trazer por arquétipo dos planetas, né? E essa é a sugestão da iniciação simbólica. É isso que é trabalhado dentro das escolas de iniciação. Então, tudo que é setenário é estudado como arquétipo de planeta. Né? Marte é Geburah, Marte é o rigor, Marte tem uma série de referências. Então, eu começo a trazer esses arquétipos e começo a ter uma ideia do que é Marte. Né? Por exemplo, a questão emocional também, né? Muito mexida com tudo isso. Agora que a gente está entrando, se eu não me engano, estamos entrando em... É Vênus que está regendo agora? Me corrija. Isso, eu não sei não, eu estou finalizando o curso aqui, eu não estou nem olhando para o céu direito. Mas eu acho, se eu não me engano, é isso. Então, assim, a questão emocional, né, ela está bem presente. Eu tenho percebido, por exemplo, o meu emocional, ele está bem ativado. Eu tenho que me policiar bastante para não deixar isso tomar conta, né, porque senão você fica totalmente... Tem outra perguntinha aqui, se você poderia falar para a gente sobre a intuição, como você trabalha a questão da intuição na tua vida, no teu dia a dia. A intuição
Bom, a intuição é onde a gente quer chegar, né? A intuição é o 6, né? É o sexto princípio, né? Já que eu citei o Bios, eu vou citar o JHS, né? Ele fala que vai chegar uma época em que a ideia vai ser constante, né? E o que é a ideia constante? É quando você já passou dessa ideia do mental, né? Eu citei o Samuel Weor, vou citar ele de novo. Ele dá um exercício mental, de controle mental, onde você olha uma placa e não lê ela, né? E o que isso quer dizer? É que você já passou do estado mental. As suas atitudes, elas são baseadas intuicionalmente. De alguma maneira, é como os anjos operam, né? Eles não raciocinam, né? Deus não geometriza, né? Isso acontece aqui. Então, como os anjos, como as divindades, os elementais, né? Como esses seres que não têm esse mental, ele agem? Através dessa intuição constante, né? Que é o quê? Que é esse contato com a divindade, né? Com esse sexto princípio, com o sexto chakra, né? Então, a intuição é essa. Eu não sei quem fez a pergunta aí, mas eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo que eu dou às vezes numa live, quem é das antigas já viu, que é quando eu trabalhava num lugar lá na Chapada, lá que eu poderia pegar uma série de caminhos, né? A cidade é minúscula, tinha 4 mil habitantes na zona urbana ali, então ela é realmente pequena. E ali, quando eu saía de casa e eu ia escolher a rua, eu não escolhia, né? E quando eu pensava, eu perdi o exercício. Então, o exercício que eu fazia sozinho, eu mesmo inventei essa história para quê? Para eu tentar eliminar o mental das minhas atitudes, né? Mas isso é interessante porque era uma atitude que não exigia quem? O emocional, né? Eu não ia ficar abalado por ter escolhido outra rua, né? Ou alguém não ia ficar, né? Então, era uma decisão que não envolvia o emocional, que é sempre uma carga pesada, mas era uma decisão onde envolvia só o mental e ali eu tentava não utilizar esse mental. Então, eu fiz isso há muito tempo, né? E eu tento fazer isso a todo momento. Por quê? Porque eu vivo isso. Esse é o meu objetivo como estudante. Né? É o quê? É viver da ideia pura. É tomar atitudes sem usar esse mental, porque eu vou estar em contato com quem? Com esse sexto princípio. Na astrologia é Mercúrio, né? Que é quem? Que é a mente. Mercúrio é a mente, né? Então, tem toda essa ideia aí. Não usar o mental, você acessa a intuição. Inclusive, entra muito também, assim, até a questão, por exemplo, até nos relacionamentos mesmo, né? Relacionamentos, seja quais forem. Você não ter essa dependência, né? Você cria, porque se você começa com o mental e o emocional junto, e aí se você vê o relacionamento só com essas duas vertentes aí, aí começa a dependência. Cria o famoso elemental entrelaçado. É uma expressão que se usa na teosofia, que é quando você tem um elemental que você criou com o mental e o emocional juntos ali. E se alimentando de quem? De você, né? O papai pariu, ele que vai ter que alimentar, né? E aí que está o segredo, como você mata. Você mata por inanição, né? Você mata sem alimentar ele, né? E aí vem todo tipo de desafio, né? Então, não alimentar um elemental desse é um grande desafio. Você pode usar orações, você pode usar disciplinas mentais, mas é aquilo. Se você para de alimentar ele, ele morre. Inclusive, tem até a questão do que a gente vê na física quântica, né? A questão do onde você põe a tua atenção, o teu foco ali, você põe a tua energia, né? Então, assim, tudo isso que a gente está falando aqui vai nos auxiliar principalmente nessas relações, nas nossas relações. Porque a gente tem muito essa coisa assim, eu vejo os vídeos que o pessoal posta, é tudo aquela coisa muito dramática, né? Do choro, do emocional muito exacerbado. Então, assim, é uma questão de equilíbrio. Não é que a gente está dizendo que corte totalmente o emocional da sua vida. Não, até porque, na minha concepção, isso, por enquanto, ainda não é possível. Mas, assim,
é você não agir totalmente o tempo todo através dele, né? Ó, a Núbia tá dando boa noite para você, deu para mim também já. Boa noite, Núbia. A Raquel está agradecendo aqui. A Aline fez um comentário. Quando tratamos um dente e sabemos o número desse dente, podemos fazer correspondência com algum significado? Acho que ela está perguntando. Ela é numeróloga, se ela sabe o número, ela já sabe tudo. Pois Mas é. tem realmente, né, essa correspondência, não só com os dentes, né, que são em número 32, né, então você tem alguns diagramas ali dentro dessas escolas, onde você relaciona realmente um desses dentes com quem? Com os 22 arcanos e as 10 sefiras, né? Então, agora a gente está aqui num meio esotérico, eu fico à vontade em dizer que nada é por acaso, né? Então, se você bater um dedo, esse dedo tem um planeta que tem... Só que você fica meio maluco, né? Eu não me perco nesse tipo de... eu não me perco assim. Mas você pode fazer o que você quiser na realidade. Eu vou terceira vez esse dedo, ou, 10ª vez esse dente, né? Então, eu acho que vale a pena... O dente é interessante, porque eu tive algumas coisas aqui com meus dentes também, e eu dei uma olhada nisso, né? Tanto que eu até comentei a respeito da boca, né? Foi que eu fiz um estudo esotérico aí ligado à boca, e achei interessante. Sim. E tem também, por exemplo, a questão emocional também. A gente entra na psicossomática. Ele traz muito isso, né? De você, é por isso. E a gente sabe que está tudo interligado, gente. Então é bom você ter esse conhecimento, porque você vai fazendo as conexões até chegar no ponto onde. Peraí, por que começou isso aqui? Né? Como tu colocou tão bem aqui, nada é por acaso. Então, por que isso aqui está acontecendo? A lição está chegando. Esotericamente, então, se coloca como um transbordo, né? Ele está transbordando para o físico, né? Esotericamente, você não usa o psicossomático, você usa um transbordo, né? Então, isso aí já estava... Para isso chegar no físico, isso teve no mental, teve no astral, e aí chegou no físico, né? Eu costumo dizer aqui nas lives que quando chega no físico é porque a bagaceira já está. Já e você com radiestesia, né? Você consegue aí medir esses corpos, alguma encrenca aí antes dela chegar, dela transbordar aí para o físico. Sim. Sim. É por isso que é tão legal a gente ter esse entendimento, né? De quanto tudo isso influencia. E assim, eu estava pensando aqui, a gente estava... Eu não sei porquê, mas quando tu estava falando aí da questão de todo esse universo aí, me veio muito essa coisa da Lua, né? A influência lunar que a gente tem. Eu, pelo menos, assim, por exemplo, eu observei durante muito tempo que no período de Lua cheia, cara, era meio doido, assim, tipo, eu só faltava querer sair o Ivan. Ela foi mãe, né? Então, da humanidade. Foi a primeira mãe da humanidade. Ela é responsável por todos aqueles que estão em astrologia, por todo o zodíaco que fica na parte de baixo, né? De Áries até... E se você reparar, eles são animais, né? Então, de Áries até Virgem, você tem esse primeiro zodíaco da Lua. E quando eu fui traçar com os 12 trabalhos de Hércules, por exemplo, todos eram bestas, né? Agora, a nossa segunda mãe, Vênus, que é responsável pelo segundo zodíaco, você já tem desafios com seres, por exemplo, a corça, né? Por exemplo, seres unicórnios, né? São seres são animais que já transcenderam também, né? Então, a Lua, ela é o que a gente tem que vencer na realidade, né? O estômago, né? Ela é ligada à devoção, né? E o estômago é a própria Lua também, né? Ela só trabalha molhada, ela tem as 4 fases, né? Então, não só controlar a boca com a respiração, mas controlar ela com o estômago, né? Então, se você consegue controlar o estômago e a respiração, você está tranquilo, né? Porque aí você controlou a água, controlou o ar, né? E controlou essa Lua aí, né? Sim. Inclusive, eu até... Uma coisa que eu achei, falando da questão dos 4 elementos, né? Quando eu trabalhei como cuidadora, eu tinha a mania de ficar observando, sabe, dos pacientes. Assim, eu vi, foi na Europa, que influenciava. Né? Sim, morei 10 anos na Itália e 2 na Alemanha. Que legal. Aí
Foi uma experiência maravilhosa, Eu conheci a maravilhosa mesmo. Itália. Eu morei na Emília-Romagna, que fica na região, centro-oeste, na Canela da Bota. E era maravilhoso porque era pertinho do mar. A cidade que eu morava se chamava Forlì. Eu morei sempre naquela mesma região, então eu ficava próximo ao mar e próximo à montanha. Deve ter Ai, eu sido uma amava aquilo ali. experiência ainda lidar com os velhos italianos ali, né? Lidar, eu convivia 24 horas por dia direto, meu amigo. Não tinha tempo nem de respirar direito. Trabalhei igual a cantiga de grilo. Eu Tinha também 10 horas trabalhei por lá, semana. fiquei legal lá da Europa, anos trabalhando. O complicado, É. né? Ixi, Maria. Tinha uns amigos meus que ficaram nessa situação bem Mas com complicado mesmo. 20 anos de idade, isso é indestrutível, Tá né? tudo, Você vale pode. tudo, né? Tipo assim, me manda que eu É, vou. Mas foi assim, foi bem interessante porque eu ficava observando, sabe, as coisas assim como influenciavam neles e tudo mais. Eu tinha um paciente que ele tinha Alzheimer e tinha outras coisas, mas era principalmente Alzheimer. E quando tinha vento forte, ele entrava em crise, ele enlouquecia, um vento. Aí eu ficava observando, cara, é impressionante. Eu comecei a me observar também, né? Aí eu comecei a ver que a lua influenciava bastante em a lua algumas é a que você atitudes. repara mais fácil a influência, viu? Você faz Uhum. A questão anotações do de líquido, como né? No você. corpo, né? E Exatamente. tudo. Uhum. Você faz Sim. anotações de As como está a marés. lua e como você está, você consegue reparar legal essa influência mesmo, né? Sim, sim. A gente vê as marés, né? São totalmente influenciadas por Isso. ela, né? Aí o pessoal fica querendo fechar o olho. Não, não tem nada a ver. Não, cara, olha direitinho. A Né? Rá colocou aqui, como a astrologia insere novos planetas no sistema solar dos 12 signos? Ah, eu não me importo não. Você viu que só falo 7, nem falo 9 direito. Já tá bom É os demais. 7 planetas sagrados, porque eles podem inserir o quanto quiser, né? Os planetas que vão importar, eles vão vir na próxima ronda, que são 2, né? Então, se você reparar, tem essa história esotérica, né? Que antes você não tinha 12, você tinha 10 planetas. E aí dividiu entre Virgem e Escorpião. Libra no meio, você pode ver que os dois são M's, né? Então você tinha, ele se dividiu em aspecto masculino e feminino, na dualidade dele. Libra ficou no meio para equilibrar e vai acontecer de novo, né? Então, na próxima ronda, nós vamos ter 14 planetas, e aí vão ser 14 pétalas, e aí vão ser 14, né? Não vamos ser mais geridos pelo 12, né? Até lá, tanto faz quantos planetas eles descobrirem e tal, né? Por quê? Porque esses 7 são realmente os arquétipos, os 9, né? Eu utilizo os 9 também, mas eu gosto de usar os 7 para traçar as referências com os chakras mais fácil. O Wagner, oi Wagner, colocou aqui, sou de Libra, poderia falar algo sobre a vida do libriano em relação à questão da astrologia? Ele deu uma travadinha. Peraí que tá voltando. Pronto, pode falar. Que é o Libra? Voltou. Sim. Ah, eu gosto de fazer referência com os arcanos, né? Uhum. Então, tem o arcano Por lá favor. que é o 12, né? Que é o enforcado, né? Então, essa é a maneira que eu costumo pensar. Quando eu comentei a respeito da Lua, eu falei quais sefiras elas unem, né? Então, a Lua é uma carta que une esses dois arquétipos femininos. A própria Lua e Vênus, né? Nossas duas mães, as mães desses dois zodíacos, né? Agora, quando você pensa na carta 12, né? No signo de Libra, o enforcado, ele é quem está comprometido, quem venceu esse 12, né? Tanto que a carta 12, esse arquétipo 12 é o máximo que o ser humano chega, né? A gente não consegue chegar no 13, né? Então, e o Libra está completamente ligado com essa ideia, né? E se você jogar Libra na árvore da vida, você tem ainda mais ideia ainda, porque Libra, ela tem um aspecto de ligar Marte com o próprio Sol, né? Então, a Raquel fez
trouxe aqui uma carta, um símbolo, um signo essencialmente feminino, e ele agora está trazendo um signo que liga Sol, Tiferet, a beleza, né, o 6, né, que se liga ao arcano de Touro também, com Geburah, com Marte, né, com esse aspecto mais marciano. Então, uma outra carta aí, em outro signo, que a gente julga essencialmente feminino, porque é um signo de Vênus, né, mas com esses dois arquétipos aí, né, com esse Marte ali bem presente. Ok. Por incrível que pareça, já passou 1 hora. Eu não digo que é rápido, é incrível. O tempo passa que a gente nem percebe. Então, vamos aproveitar esse tempinho. Eu gostaria que você falasse aqui para o pessoal a questão dos teus cursos, como faz para entrar em contato contigo, onde te procura. Fica à vontade, tá? Então, eu estou agora com esses cursos da Hotmart. Eu abri agora, né, recentemente, antes eu vendia de uma outra maneira. E eu lancei os avançados, né? Então tem cabala avançada, tem astrologia avançada, numerologia avançada, porque o iniciante ele exige mais trabalho, né? Você tem que pensar nessa didática toda, né? Então, eu estou terminando de gravar agora o básico 1 e 2, né? Então o básico 2 de numerologia eu já lancei, então eu já tenho um básico, vou fazer um intermediário, então provavelmente até o mês que vem eu já tenho astrologia e numerologia. A numerologia é importante, hein? Que é uma numerologia que ensina a cabala para numerólogos, né? Então a missão é isso, porque você tem 1 milhão de numerólogos cabalistas que não sabem nada, né? As palavras-chave dentro da cabala. Então essa que é a ideia do meu curso. O básico 2 já é exercendo a cabala, né? Já é você mexendo com o diagrama. O básico 1 que eu estou terminando de gravar hoje, ele é ensinando um pouco dessas palavras da escola de iniciação, né? Então, eu precisei desse básico 1 e 2, dessas palavras que eu uso, mas você utilizar a cabala, e aí o numerólogo vai poder dizer que sabe alguma coisa da cabala, né? Então, essa que é a missão do meu curso, Cabalística Numerologia, que é a cabala para numerólogos. A de astrologia, ela já é para essa pessoa que quer já se dedicar um pouco mais a esses arquétipos, né? Então, estudar realmente esse 12, esse setenário, e como que esses planetas e esses signos se identificam com os arcanos, né? Então, vai tudo para esse lado. Por quê? Porque é um lado que eu não vejo ninguém dando curso ou ninguém falando, né? Então, pois inclusive teve até um comentário aqui da Aline, isso é muito raro. Isso. Você tá... E como é que a gente faz para te encontrar? Daí as tuas redes sociais, ali, fala pra tem gente. Lá, o Ocimar Said, tá em todo lado, né? Tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram. Fica à vontade para entrar em contato. Tem ali os cursos também na bio, tá? Então, é bem fácil. O perfil. E tem um negócio interessante, que é a comunidade dentro do Hotmart. Lá tá o meu conteúdo. Então, a pessoa paga por mês e consegue ouvir todo o meu conteúdo e ver o que está acontecendo ali. Hoje eu upei, deu quase 30 vídeos, então tem mais de 20 horas de ocultismo ali, e aí a pessoa pode comprar com desconto e tal. Então, dentro da Hotmart tem a minha comunidade lá, o Simar Said, com mais de 20 horas de áudio de ocultismo. E aí, gostou de alguma coisa? Entre em contato e eu dou um desconto lá. Então, tem algumas opções aí que eu estou trabalhando dentro da Hotmart ali também. Perfeito. Cara, muito obrigada mais uma vez. Que agradeço. Amei ter você aqui comigo. Que beleza. Espero que essa seja só a primeira vez de muitas outras. Então, a casa é sua. E da próxima que a gente marcar, pessoal, a gente marca no YouTube, porque a gente tem mais tempo, né? Não tem essa limitação assim. Uma hora, né? Aqui é só 1 hora. Aí mais do que isso, o Instagram já começa Ei, você já tá falando demais. Então é isso. Pessoal, segue esse moço. A Raquel tá agradecendo aqui. Imagina, a gente que agradece pela companhia de todos vocês, pelo carinho, pelas mensagens deixadas, as curtidas deixadas. Isso me ajuda bastante. Agradeço imensamente aqui
por toda essa amizade, por toda essa dedicação que vocês têm para com o meu trabalho, para com a minha pessoa também. Então é isso, gratidão mais uma vez. Um ótimo final de semana para todos. Quem entrar em contato comigo, assim que possível, eu deixo uma mensagem, eu respondo, tá? Eu sou rápida, eu não deixo passar muito tempo, não. E é isso. Osmar, quer deixar alguma mensagem final, falar mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. Vamos aí. Até a próxima, então. Agradeço a presença de todo mundo. E fique à vontade lá para seguir, para ver os cursos. Tem 15 minutos, né? Os primeiros 15 minutos. A primeira aula é sempre de graça, então quem quiser entrar lá e se cadastrar no curso vai assistir a primeira aula de graça, ou meia hora ou 15 minutos. E como a Raquel já sabe, cheirinho, Kel, cheirinho, meu povo, um cheiro bem grande nos olhos. Amo vocês. Tchau, tchau.